2 Reis, capítulo 13. A partir do verso 14. 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao verso 19. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor, que é a verdade, a lemos e queremos pedir que o Senhor a explique para nós, que o Senhor a aplique à vida de cada um de nós assentados aqui nessa noite para ouvir a exposição da palavra. Abençoa os que também acompanham a palavra do Senhor pela internet, que eles sejam alcançados pelo Evangelho da Tua graça. Nós oramos pedindo a luz do Teu Espírito para nos conduzir. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu começar esse sermão, ou essa exposição bíblica, contando uma história verídica. Ela aconteceu em 1904, no país de Gales, quando uma jovem de 16 anos de idade, chamada Florrie Evans, veio ao gabinete de seu pastor numa segunda-feira, provavelmente, pedir conselhos. Ela disse a ele que estava com muitas dúvidas e era muito tímida e estava profundamente incomodada com a sua falta de paz interior. O pastor conversou com ela e lhe perguntou como ela estava em relação ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida pessoal. Ela respondeu da seguinte forma. Ela disse: eu tenho medo que, se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Terminaram a conversa, ela voltou para casa e naquela mesma noite ela resolveu enfrentar os seus temores e entregou-se totalmente a Cristo, orando antes de dormir naquela noite. Uma semana depois, no domingo pela manhã, na escola dominical, no culto, havia a presença de um pregador chamado Joseph Jenkins, pregando na igreja dessa jovem, e ele estava falando a cerca de uns 20 ou 30 jovens, todos eles com a idade muito parecida com ela, entre 16 e 18 anos de idade. E no meio da pregação, da exposição da palavra de Deus, Joseph Jenkins perguntou àquele grupo de jovens: o que Jesus significa para vocês? Rapidamente, um menino levantou e disse: ele é a luz do mundo. E Jenkins retrucou: não, eu quero saber o que ele significa para você. Houve um silêncio, e depois de um pouco tempo, a Florrie Evans se levantou. Ela estava lá. E ela, com a voz trêmula e muito hesitante, respondeu à pergunta: eu não sei exatamente o que posso dizer esta manhã.
mas eu amo o Senhor Jesus, com todo o meu coração, Ele morreu por mim. Então houve um silêncio diferente. Um senso da presença de Deus tomou toda aquela sala. Muitos foram tomados por arrependimento e resolveram se dedicar a Cristo e levar a sério a sua santificação. E essa história é a história que é contada para falar a respeito do início do grande reavivamento no país de Gales em 1904. Depois dessa reunião tão simples, tão comum como uma escola dominical, pessoas começaram em várias igrejas a ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus com mais atenção. Naquela época não havia nada de errado com os sermões eram feitos, a única reclamação que as pessoas faziam é que os pastores se esmeravam demais na linguagem, queriam que o sermão fosse tanto correto quanto bonito. Mas não havia compromisso daqueles que ouviam. Havia uma espécie de frieza no coração das pessoas. Depois dessa manhã, os sermões continuaram sendo praticamente os mesmos, mas as pessoas tomaram uma atitude diferente. Outros pregadores foram levantados que passaram a chamar o reino unido ao arrependimento e à mudança. E durante 5 anos, inúmeras, centenas, milhares de conversões aconteceram naquele país. O avivamento do país de Gales, ele não é conhecido por um único milagre sequer que aconteceu. Mas ele é conhecido por muitas visões, profecias e, especialmente, pessoas decidindo consagrar-se a Deus e mudar de vida. As pregações podem ser corretas, a música entoada pode estar bem ensaiada e afinada, mas se não houver uma entrega inteira, total a Cristo, nada acontecerá no nosso meio, irmãos. Entretanto, se tivermos tudo isso, boa música, boa pregação, a boa audiência e aquele desejo no coração de conhecer Deus verdadeiramente, Deus pode inflamar as nossas almas com um reavivamento da sua parte. Por outro lado, se nós não acreditarmos que isso possa acontecer de novo e possa acontecer, quem sabe, aqui no nosso meio, se Deus for servido fazê-lo, como será? Nós estamos diante de um profeta que amou o Senhor, serviu ao Senhor toda a sua vida, e aqui ele já está no fim da sua vida, com cerca de 80, quem sabe aproximando-se de 90 anos de idade. Aquele milagre que nós tratamos dele no último sermão, há exatamente 1 mês atrás, segundo a narrativa bíblica, aconteceu há 45 anos lá atrás. Daquele último texto que nós trabalhamos até aqui, se passaram 45 anos mais ou menos. Era o tempo de Eliseu fazer todo o seu ministério, envelhecer e, quem sabe, se jubilar e pedir a aposentadoria. E o texto então diz que chegou a hora dele morrer. Ele está doente, segundo a palavra de Deus, da enfermidade que Deus usaria para levá-lo à sua presença. E Jeoás, que é rei de Israel, um rei ímpio, um rei mau, segundo a palavra de Deus, um rei que andou nos mesmos caminhos de Jeroboão, aquele que dividiu a Israel e levou a Israel para a idolatria de bezerros de ouro e tudo mais. Ele que conhecia a história de Eliseu, e Eliseu que, embora ninguém gostasse de dar ouvidos à sua palavra, o respeitava como profeta verdadeiro, do verdadeiro Deus de Israel, ele tomou a decisão de ir se consultar com ele, porque embora já se tenha passado 45 anos, a Síria continua em guerra contra Israel, Israel está com problemas, e aqui nós estamos no meio de mais uma guerra de Israel contra a Síria. E Jeoás tem medo. Quem está reinando na Síria ainda é Azael e a sua família. E eles tratavam Israel e Judá como se fosse o quintal da Síria, onde eles podiam entrar e sair a hora que bem quisesse, roubar o que quisesse, matar quantas pessoas quisessem, porque para eles era praticamente diversão.
A Síria era o reino mais poderoso daquela micro-região, e a Assíria já estava se tornando uma nação perigosa no norte, lá já na Ásia, lá em cima. E ele vem visitar Eliseu. E ele vem num misto de honra, consolo, condolências e medo no que diz respeito às guerras que ele tem que enfrentar. É possível que esse encontro entre Eliseu e Jeoás nos ajude a entender porque muitos de nós alcançam e experimentam apenas bênçãos parciais e incompletas da parte de Deus, exatamente porque quando Deus os desafia, não conseguem, não querem, não se dedicam inteiramente à palavra de Deus em obediência. O reinado, como eu disse, é de Jeoás. Jeoás é rei de Israel. Ele também foi um rei mau. E, segundo a gente lê nos comentaristas de todos os reis de Israel, parece que Jeoás foi o menos ruim de todos eles. Ele tem um reinado mais ou menos em paz, embora tivesse guerra com a Síria. Ele é conhecido por ter derrotado Amazias, rei de Judá, numa batalha desnecessária. E ele prepara o terreno para o seu filho, Jeroboão II, reinar. Jeroboão II foi o rei mais próspero de Israel. Ele reinou por 41 anos, levou Israel, o reino do norte, a um período de grande prosperidade, e quem preparou o terreno para ele foi seu pai, Jeoás, este que veio aqui conversar com Eliseu. Eliseu está velho, Eliseu está pronto para morrer, e Eliseu já havia ungido Jeú. Jeú reinou por 28 anos, 2 Reis 10:36 fala isso. Jeocás, filho de Jeú, reinou por mais 17 anos, 2 Reis 13:2. E Jeoás acaba de começar a reinar, ele vai reinar por mais 16 anos. É muito possível que Eliseu tenha morrido bem no comecinho do seu reinado, mas se você somar o reinado de Jeú com o reinado de Jeocás, são 45 anos já passados. E esse milagre aqui é o penúltimo de Eliseu. Ele só vai fazer mais um. O texto diz, no versículo 20, que ele morre, ele é sepultado. Acontece uma invasão síria, e o pessoal, na pressa de sepultar uma pessoa morta e ver os bandos dos sírios chegando, resolve enterrá-lo ali mesmo, no túmulo de Eliseu. E esse morto encosta nos ossos de Eliseu, o que quer dizer que já tinha um bom tempo que ele estava enterrado ali, e ele ressuscita. O último milagre de Eliseu é uma ressurreição, e ele está morto, para deixar bem claro que quem fazia os milagres não era Eliseu, mas era o próprio Deus. Está narrado aí no versículo 21 do capítulo 13. E essa conversa com Eliseu, ela me faz pensar no seguinte tema que eu gostaria de meditar com os irmãos por alguns minutos. Eu quero falar sobre 5 ou 6 vezes o significado de obedecer a Deus com todo o coração, ou, se você quiser olhar negativamente, a razão porque perdemos bênçãos de Deus por não obedecê-lo de coração inteiro. E eu quero usar 2 argumentos retirados aqui do texto para meditar sobre isso. O texto diz que ele foi até Eliseu, ele chora sobre Eliseu, e Eliseu pede para que ele retese o seu arco e atire com o arco pela janela em direção ao oriente, direção em que ficava a Síria, e ao fazê-lo ele diz a flecha da vitória do Senhor, colocando as suas mãos sobre as mãos de Jeoás. O texto mostra para nós que a primeira flecha é a flecha da vitória do Senhor. Verso 14 a 17, quando Jeoás vem até Eliseu para aconselhar-se com ele antes que ele morra, ele repete a mesma frase que Eliseu havia dito quando Elias foi elevado ao céu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Uma frase que quer dizer simplesmente: o que será de Israel depois que você partir? É uma frase de desespero,
mas ao mesmo tempo uma frase de honra, mostrando que aquela pessoa que está ali à porta da morte é uma pessoa que não deve cair no nosso esquecimento, porque prestou bons serviços à nação. E Jeoás repete a frase que Eliseu havia dito para Elias, num tom de respeito: como será Israel depois que você partir? Eliseu nem dá bola para isso, e o gesto dele é muito interessante e é didático para nós. Ele coloca as suas mãos sobre as mãos do rei Jeoás e diz que é para ele atirar, porque aquela é a flecha da vitória do Senhor. O que está acontecendo aqui? Ao colocar as suas mãos sobre as mãos de Eliseu, ele parece muito com aquele pai que coloca as suas mãos sobre as mãos do filho para ajudá-lo e ensiná-lo a fazer uma determinada tarefa. O meu professor de teologia diz que quando ele era pequeno, ele gostava de atirar com estilingue. E o pai deu para ele um estilingue para que ele pudesse matar passarinho. Quem morou em cidade do interior, em bairros mais afastados da cidade, sabe exatamente do que eu estou falando. Nós morávamos do lado de uma fazenda lá em Anápolis, hoje é um bairro imenso, mas ali tinha uma fazenda e meus irmãos então pegavam os seus estilingues e iam para lá caçar passarinho. E ele disse que ele atirava com o estilingue, mas a pedra não chegava até onde ele queria acertar. O pai dele colocava latinhas num determinado local e ele ia atirar com a pedra para ver se tinha boa pontaria para derrubar as latinhas, mas ele atirava e a pedra caía antes de chegar na metade do caminho para alcançar aquelas latas. Então o pai dele disse para ele: tenta de novo. E quando ele puxou a pedra no estilingue, o pai dele segurou a mão que segurava a forquilha e puxou junto com ele a borracha para que ele pudesse acertar lá na latinha. E então ele disse que pela primeira vez na vida ele acertou a latinha com estilingue. E ele disse: pai, eu acertei. E o pai dele: acertou mesmo. Eliseu faz isso com ele para mostrar que Deus nos ajuda nas nossas batalhas. Deus é aquele que, quando nós obedecemos a sua palavra, que nós ouvimos o que Ele tem a dizer, que nós atentamos para os seus mandamentos, Ele não nos manda para o campo de batalha sozinho, mas Ele vai para nos fortalecer, Ele vai para nos ajudar. E nós ouvimos várias exposições bíblicas de vários encontros de Deus com várias pessoas do Antigo Testamento, no qual Deus diz: vai porque eu vou com você. Deus é aquele que coloca as suas mãos sobre as nossas mãos para nos fortalecer nas nossas batalhas. E Ele está dizendo para Jeoás, se Jeoás se comprometer com Ele, Ele está comprometido com Jeoás. Segundo, Deus não somente é aquele que nos ajuda nas nossas batalhas, mas colocar as suas mãos sobre as mãos de Jeoás mostra que Deus abençoa as nossas batalhas, que nós batalhamos em obediência e ouvindo a sua voz. Deus não somente vai conosco para o campo de batalha, mas Ele abençoa a batalha na qual nós estamos lutando. Ele faz como Ele fez com Josué. Ele disse: olha, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu estou dando para você. Deus é aquele que nos acompanha, Deus é aquele que nos abençoa. Mas em terceiro lugar, colocar as mãos sobre as mãos de Joás quer dizer que sem a mão de Deus, ele não vencerá. Se Deus não fortalecer as nossas mãos, se Deus não abençoar a nossa disposição e as nossas lutas, nós não venceremos batalha nenhuma, nós passaremos vergonha e voltaremos para casa derrotados. E isso me lembra aquela conversa que o Senhor Jesus teve com os seus apóstolos em João capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e eu escolhi a vocês para que vocês vão e deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Então no versículo 5 ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus está falando do testemunho da igreja.
O Senhor Jesus está falando dos desafios que nós temos ao pregar o Evangelho para as pessoas. Ele disse que foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos separou, e Ele vai conosco, e Ele deixa bem claro que se Ele não for conosco, que se Ele não nos abençoar, nós não teremos fruto nenhum, como os apóstolos que foram pescar ali em João capítulo 21 e trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Quando o Senhor Jesus veio e disse: jogue à direita do barco e vocês acharão muitos peixes, e eles obedecem e eles colhem muitos peixes, e a palavra de Deus diz que foram 153 grandes peixes. Eu não sou um pescador, eu tenho até medo de pegar numa vara. Não sei nem o que é um peixe beliscar a isca e sair puxando o anzol. Mas eu tive uma experiência muito interessante com pescaria lá em Santarém, há 2 anos atrás, quando eu fui pregar no aniversário da igreja. Nós estávamos lá no porto de Santarém, e eu falei, eu quero lá ver a divisa, lá, a junção da água do rio Amazonas com o rio Tapajós, porque tal como acontece com o Rio Negro, lá em Manaus, o rio Tapajós e o rio Amazonas, em frente de Santarém, eles se encontram e eles não se ajuntam. Então eu paguei para ir lá. E enquanto estávamos lá no porto esperando um barqueiro, tinha um senhor lá com a cordinha dele no porto, esperando pescar um peixinho sequer para levar para almoçar. E passaram 2 senhores e disseram: aí você não pesca nada. Então eu fui, tive a minha experiência mística com o rio Amazonas lá, de passar a mão para lá e para cá, água fria, água quente, água barrenta, água transparente. Paguei R$40 para isso e voltei. Quando nós chegamos no barco, aquele homem estava abraçado com um peixe que ocupava o peito dele inteiro. Um peixe meio laranja, meio amarelo, não me pergunte o nome, eu não sei qual que é o nome do peixe, mas ele estava abraçado com aquele peixe, e aqueles 2 homens estavam oferecendo R$40, R$50, R$60 por aquele grande peixe que ele pescou ali sozinho, debaixo do cais. Um peixe grande é diferente de um peixinho. E o Senhor Jesus diz que quando nós trabalhamos obedecendo a sua palavra, nós corremos o risco de colher, de pegar peixes grandes, para a glória do seu nome. Mas sem Ele, nada podemos fazer. Deus não colocou nas nossas costas a obrigação de encontrar o melhor peixe. Ele nos mandou pescar. E Ele diz: deixa o resto comigo. E Ele está dizendo para Jeoás, quando Ele coloca as mãos de Eliseu sobre as mãos de Jeoás: não se preocupe, vá para o campo de batalha, atire a flecha, porque essa é a flecha da vitória do Senhor. O que Jeoás precisa fazer? Jeoás precisa crer que Deus vai abençoar. Essa é a flecha da vitória. Mas então Jeoás atira a flecha, Eliseu fala a profecia bondosa de Deus e graciosa, e depois Eliseu diz o seguinte: agora pega flechas e o arco e atira, fira a terra com flecha e arco. O texto não diz quantas flechas, o texto diz flechas e arco. O texto não diz pegue algumas flechas, ele diz pegue as flechas, todas as flechas que Jeoás tinha trazido consigo. Eu pesquisei agora à tarde quantas flechas cabe numa aljava, e eu achava que era só 7, mas eu descobri que eu estava completamente equivocado. Os autores que eu li dizem: olha, uma aljava depende do tamanho que ela é feita, ela podia levar muitas flechas. A gente não sabe com quantas flechas ele estava ali, mas Eliseu pediu para que ele pegasse as flechas, ou seja, todas que ele tinha nas suas mãos, na sua aljava. E ele pega. Então, ele atira a primeira, ele atira a segunda, ele atira a terceira, e o texto diz que ele cessou. Ele não atirou
mais nenhuma. O diálogo que segue a seguir diz que Eliseu ficou indignado com ele, e o diálogo e o desfecho entre Eliseu e Joás parece fazer eco àquele milagre da multiplicação do azeite, lá do capítulo 4 de 2 Reis, quando Eliseu disse para aquela mulher: vá e pegue vasilhas vazias, não poucas. Feche a porta e com seus filhos comece a despejar o azeite. E ela foi, e ela conseguiu o máximo de vasilhas que ela pôde conseguir, entrou na sua casa e começaram a despejar o azeite dentro das vasilhas, e o azeite ia enchendo uma vasilha após a outra, até que acabaram-se as vasilhas. E quando ela perguntou: não tem mais vasilhas? E o filho disse: não tem mais vasilhas. O texto diz: e o azeite cessou. É tão interessante comparar aquele milagre com esse, porque naquele milagre e nesse milagre aqui também, parece que o princípio que está por trás é o mesmo. Se você obedecer, o milagre estará ligado à amplitude, ao alcance, até onde a sua fé vai. Deus disse para aquela mulher que ela deveria conseguir o máximo de vasilhas que ela pudesse conseguir, não poucas. E ela teve que interpretar o que era não poucas. E ela procurou então o máximo que ela pôde conseguir. E a Bíblia diz que ao terminar o azeite, ao cessar o azeite, ela tinha o suficiente para sustentar a ela e aos seus filhos pelo resto da vida dos 3. Mas aqui, o texto diz e dá a entender que ele tinha mais do que 3 flechas nas mãos. E em vez de atirar todas as suas flechas no chão, na convicção de que Deus iria abençoar, ele só atirou apenas 3. E ele cessou, não Deus. Eu me lembro que quando eu estava pesquisando para pregar sobre o outro milagre, um autor disse que aquela mulher não tinha fé. Porque se ela tivesse conseguido mais vasilhas, teria mais azeite. E vale a pena recordar que era a esposa de um discípulo de profeta, era a esposa de um seminarista. E com certeza ela não morava numa casa grande. E ela conseguiu o máximo de vasilhas que pôde, e a Bíblia deixa bem claro que aquela quantidade foi o suficiente para ela pagar a dívida e não ter mais problemas com dívidas dali para frente. Mas o rei Jeoás, que era o oposto daquela mulher era viúva e era pobre, este aqui é o rei de Israel, ele mora num palácio, ele podia comprar quantas flechas ele quisesse. Mas ele só atira 3 vezes. E aí nós somos obrigados a ficar aqui especulando o que isso quer dizer. Será que ele achou que era pagar mico na frente do profeta, ficar atirando flecha no chão? Será que ele achou que aquilo era indigno da sua posição de rei? Será que ele simplesmente não acreditava que Deus era capaz de lhe dar uma vitória definitiva sobre o seu principal inimigo? A Bíblia sempre caminha nessa direção da fé ou da incredulidade. Não dá para saber quantas flechas tinha, mas a gente sabe que ele não atirou as flechas, ele só tirou 3. E isso indignou Eliseu. Ele disse: olha, tinha que ser pelo menos 5 ou 6. Mas ele não creu que poderia derrotar os sírios assim tão facilmente, tão rapidamente, tão definitivamente. Pode ser que ele tenha menosprezado a palavra de Deus, que ele não estava acostumado a obedecer e nem a amar, porque ele era um rei mau de Israel. Ele não era o rei Josafá, ele não era o rei Uzias, muito menos o rei Ezequias. Ele era o rei apóstata de Israel. Ele talvez achou que estivesse fazendo o papel de bobo, que aquilo fosse apenas um teatro que não levaria a lugar nenhum. Era apenas uma encenação. E quantas vezes nós, mesmos cristãos, achamos que as coisas que são ditas aqui do púlpito, ou as coisas que nós cantamos nas nossas músicas, são apenas
encenação. Eu me lembro quando eu estava na aula do seminário e nós fomos para o culto, e aí nós cantamos um cântico que dizia: em teu nome levantamos as mãos, e aí os seminaristas levantaram as mãos. Um dos nossos professores mandou todo mundo parar e disse: isso é só teatro, para. Mas era um teatro que Davi fazia. E ele fazia não porque era um teatro, mas porque ele reconhecia a grandeza daquele de quem ele recebia todas as bênçãos. Às vezes nós, presbiterianos, somos tão racionalistas que a gente bate palma sim para não fazer barulho. Ou seguramos forte no culto para não dar a voltinha na hora da música infantil com as crianças. A gente tem vergonha dessas coisas. E nos esquecemos que Deus não. Que Deus tem prazer quando nós, ao fazer para Ele e ao fazer para ensinar aqueles que pertencem a Ele, o agrada. Nosso grande problema com a palavra de Deus é que nós não cremos nela e, por causa disso, nós a reinterpretamos para ela caber no oco da nossa cabeça. E nós dizemos: não, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não tenho tempo para me dedicar a isso, não é assim que funciona. E ao falar essas frases, nós nem percebemos que nós estamos dando um jeitinho para não obedecer. 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido a terra. Agora, porque você só tirou 3 vezes, você vai ter apenas 3 vitórias sobre os sírios, ou você vai vencê-los apenas 3 vezes, e não inteiramente, não completamente. Perceba que era somente um pouco mais. 2 flechas a mais, 3 flechas a mais. E às vezes, essa é a diferença entre uma vida consagrada e uma vida não consagrada. Eu me lembro de um bom sermão que o Ricardo Gondim pregou aqui em Goiânia para nós, lá no seminário, numa conferência teológica. Ele disse que às vezes a diferença entre uma vida consagrada e uma vida não consagrada é 5 minutos. 5 minutos lendo um pouquinho mais a Bíblia. 5 minutos orando um pouquinho mais. 5 minutos. Pode fazer a diferença. Gastar um pouco mais de tempo, fazer um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, interceder um pouquinho mais. Essa pode ser a grande diferença. Muitas vezes nós temos apenas vitórias parciais, porque nós não cremos que Deus fará o que Ele prometeu. É interessante que o texto diz para nós, e deixa claro, que atirar a flecha já lhe garantia a vitória na batalha contra os sírios. Mas se ele atirasse 5 ou 6 vezes, ele teria uma vitória definitiva. Não precisaria mais se preocupar com eles. Mas ele não fez isso. E ele não fez porque ele não creu que Deus poderia abençoar. Diante disso, deixa eu fazer algumas aplicações para nós. Primeira delas, me chama muito a atenção aqui que o texto diz que então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Uai, mas pode? O homem de Deus pode ficar indignado? Falando no português mais moderno, ficou irado. O senhor não está pregando para nós que Eliseu é um homem cheio do Espírito? Como que um homem cheio do Espírito fica indignado? Muito indignado. Porque aquilo que o indigna não é simplesmente as suas coisas, mas são as coisas de Deus. Uma das atitudes humanas que causam indignação em Deus é a incredulidade.
Deus fica indignado com a nossa incredulidade, porque Ele se mostra a nós, Ele se revela a nós. As Escrituras falam de duas ocasiões em que o próprio Senhor Jesus Cristo ficou indignado. Os irmãos sabem, a primeira de cor salteado é quando o Senhor Jesus entra no templo e Ele não pode nem orar porque está cheio de vendilhões lá dentro. Mateus capítulo 21. A Bíblia diz que Ele sai chutando o pau da barraca. Ele derruba mesas, ele empurra cambistas e ele ainda pega um chicote e sai batendo nas pessoas, cheio do Espírito. Sabe o que indignou Jesus? Que a casa de Deus, que era para ser a casa de oração, tinha se tornado um lugar de comércio, de vender e comprar, de lucrar e sair contando moedas. E ele então cita Jeremias: a minha casa era para ser chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de salteadores. O covil era o lugar para onde os ladrões fugiam para esconder o fruto do roubo e planejar o próximo. As pessoas planejavam passar a perna umas nas outras dentro do templo. E aquilo deixou Jesus indignado. Mas uma outra vez em que Jesus fica indignado, a tradução esconde a indignação de Jesus para nós, que é no episódio da morte de Lázaro. O texto diz que quando a Maria veio conversar com Jesus, os judeus que estavam ali para consolar a ela e a Marta foram atrás dela para ver aonde que ela ia, se ela ia para outro lugar chorar. Então, quando ela se encontra com Jesus e o Senhor Jesus vê aquele monte de gente vindo atrás dela, a Bíblia diz que ele se agitou no seu espírito. E agitar-se no espírito não traduz exatamente o que Jesus sentiu ali. A tradução da palavra utilizada diz que ele ficou indignado. Porque na interpretação de Jesus, aquelas pessoas estavam simplesmente curiosas a respeito do que era a morte e do que aquelas pessoas realmente estavam sentindo. Elas simplesmente queriam saber como que Marta e Maria estavam reagindo àquela situação. Meus irmãos, a gente às vezes não acredita, mas tem algumas pessoas que se aproximam de nós em momentos difíceis, não para nos ajudar, mas para saber o que dizer de nós para os outros. Como se fosse um jornal popular da tarde ou da manhã do dia seguinte. Eu me lembro de uma moça que eu fui pastor dela, que ela fazia relatórios da vida da igreja nos pedidos de oração que ela fazia na reunião de oração. Essa semana eu encontrei com fulano e eu queria pedir oração por eles, porque eles estão com o casamento quase acabando e o filho chutou o balde, o gato pulou na esquina e aquela coisa. Ela contava tudo o que estava acontecendo com aquela família na forma de um pedido de oração. A igreja ficava sabendo de tudo. Mas quando aquela irmã não tinha uma história para contar, ela não vinha na reunião de oração. Ela só vinha quando ela tinha uma história para contar na forma de pedido de oração. E a Bíblia diz que aquilo deixou Jesus indignado, a ponto de ele falar: até quando eu vou estar com vocês? A incredulidade irrita o coração de Deus. E Eliseu está irritado também, exatamente porque ele tem partilhado da vontade de Deus ver o seu povo mudar e vir para ele como os pintinhos vêm para debaixo das asas das galinhas. Lembra quando Jesus chora? A Bíblia fala de duas vezes em que Jesus chora. Quando ele vê ali o túmulo de Lázaro e quando ele chega em Jerusalém. A Bíblia diz que ele chora diante da cidade. Ele diz: quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas e você, Jerusalém, não quis. A incredulidade faz com que tomemos atitudes de menosprezo ou de pura curiosidade nas questões relacionadas a Deus. Jeoás desvalorizou, menosprezou o mandamento do profeta, tomando-o apenas como se fosse algo de exibição e de teatro. O que podemos fazer se a nossa fé em Deus não passa de teatro? E o que podemos fazer quando achamos que os mandamentos de Deus para nós também não passam de teatro? É só performance. É só um papel que nós estamos cumprindo hoje, amanhã ou depois.
Eliseu se zangou porque ele não viu o zelo necessário e suficiente para alcançar a vitória. Deus disse: eu vou te dar a vitória, mas você tem que crer. E ele não creu. Ele não creu porque ele não conhecia Deus. Quando nós não conhecemos Deus, nós não cremos. Mas quando nós conhecemos Deus, Ele nos leva a crer. Ele trabalha no nosso coração. Ele fortalece as nossas mãos. Ele coloca as suas mãos sobre as nossas mãos. Como a vitória será completa se não houver zelo e diligência na batalha? Como acreditar na vitória se eu acho que eu não consigo alcançá-la? Deus não quer que nós tenhamos atitude assim. Lembre-se disso quando você voltar para a sua casa nessa noite, a respeito dos seus compromissos pessoais com Deus, dos seus compromissos com a escola dominical, dos seus compromissos com os ministérios da igreja que te chamam a participar, das suas obrigações financeiras particulares e com Deus, com os seus dons e com os seus talentos, que você poderia estar colocando a serviço de Deus, porque foi Ele que te deu, mas você os desperdiça. Você os gasta com outras coisas. Você pega a sua inteligência, em vez de consagrá-la para Deus, consagra para coisas que Deus não gosta. Segunda aplicação. Qual que é a relação desse milagre com o milagre da multiplicação do azeite da viúva? Por vezes, Deus condiciona o alcance da bênção à visão e ao alcance da nossa fé. Não é automático, não é sempre assim, mas há muitos momentos na Bíblia em que Deus coloca um "se" na frente da promessa. Se você me obedecer, eu vou fazer isso. Se você não me obedecer, eu não vou fazer isso. E esse é um desses casos. Aquela mulher, quando o profeta a alertou, dizendo: vasilhas vazias, não poucas, aquela luz vermelha que acendeu na mente dela, fez ela multiplicar por quantas vezes ela conseguia a quantidade de vasilhas. E Deus a abençoou. Mas este homem, quando ele viu aquelas flechas, ele pensou assim: o que são essas flechas? O que são esses instrumentos? Como que eu posso derrotar meu inimigo? E como aquele homem que enterrou o seu talento porque teve medo do Senhor, Jeoás não acreditou que Deus poderia dar a ele grande vitória nessa batalha. O rei Jeoás não creu, menosprezou a orientação e por isso não alcançou a vitória completa, mas apenas parcial. Deus nos oferece muito mais, mas nós não cremos ou nós contentamos com o pouco. Estar na igreja no domingo já é o suficiente. Outro dia eu estava conversando com um colega, professor lá do seminário, e nós estávamos falando a respeito da dificuldade de como que a igreja mudou nos últimos 30 anos. Eu já estou entrando naquela idade de começar a falar assim: no meu tempo é que era bom. E eu achei que eu não ia chegar na época de dizer essas coisas. Mas eu me lembro que quando a gente comemorava aniversário ali, 1985, 1986, aniversário da igreja, e a gente ficava, os jovens da igreja ficavam o ano inteiro esperando pela conferência de aniversário da igreja, e a gente começava a conferência na sexta-feira o templo estava lotado, sábado o templo estava lotado, domingo de manhã o templo lotado, e domingo à noite não cabia ninguém. Olha para a nossa igreja, irmãos. A gente convida um preletor para vir no sábado, morrendo de medo de que vai ter só 12 pessoas no templo sábado à noite. Porque os irmãos têm outros compromissos. Porque nessa cidade tem mais de 60 igrejas presbiterianas e todas elas têm programação sábado à noite. Sem contar as pentecostais, as neopentecostais, os batistas, os cristãos evangélicos, tudo, irmão. Mas não é a nossa igreja. E nós deixamos de fazer o nosso trabalho evangelístico, porque não queremos nos comprometer. Então, a gente perde.
Porque parece que a gente não acredita que Deus fará coisas grandes aqui, se eu me dedicar, se você se dedicar, se nós nos dedicarmos. Deus oferece muito mais. Jonathan Edwards, um pastor que vale a pena ler as obras dele, está começando a ser traduzido para o português agora, ele escreveu um livro famosíssimo chamado Tratado sobre as Afeições Humanas. Esse livro ele escreveu para explicar o que é correto e o que é errado num reavivamento. E ele diz para nós, usando a Bíblia como critério, que muitas vezes nós dizemos que algo é reavivamento sem saber de fato se é ou não, e usando critérios equivocados para dizer que o avivamento chegou. Mas é interessante a definição dele de afeições. Ele define afeições por inclinações do coração. Os afetos da alma, as atitudes que nos fazem agir, ou para obedecer, ou para desobedecer. São as inclinações do nosso coração, as nossas afeições. Aquilo no que nós colocamos o nosso amor nos inclina para obedecer ou para desobedecer a Deus. E ele então diz que as afeições do coração têm a ver com aquilo que nós definimos o coração. O coração na Bíblia é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. E Jonathan Edwards diz que decisões que são tomadas racionalmente, mas sem as emoções participando, geralmente não duram. Mas decisões que você toma com a mente e as emoções juntas, elas são duráveis. Ele entendia, sim, o Evangelho deve nos alcançar por inteiro, a mente, a vontade, as emoções, senão não experimentaremos a sua plenitude. O Evangelho deve nos levar a raciocinar e a decidir, mas o Evangelho também deve nos levar a sentir e decidir, e o Evangelho deve nos levar a sentir como Jesus sentia e como ele agia. Não dá para nós olharmos para o Evangelho e aceitarmos o Evangelho pela metade ou em parte. Os deístas fazem assim. Eles dizem, existe Deus, mas Deus não se envolve conosco. Isso é crer no Evangelho pela metade. Nós não podemos pensar assim. Não dá para a gente aceitar só o Evangelho que a gente gosta e menosprezar o resto como inferior e descartável. Os pentecostais fazem assim. Não dá para a gente acreditar só naquilo que parece lógico e desprezar o resto. Presbiterianos fazem assim. E eles são errados, tanto quanto os outros. O Evangelho tem que alcançar a gente inteira, porque se nós não nos dedicamos inteiramente a Cristo, nós faremos o trabalho pela metade. Ou nós faremos só do jeito que a gente gosta. E isso irrita a Deus. O Evangelho é para nos encher, o Espírito nos enche com o Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus que nos governa e nos controla. A palavra de Deus é a palavra do Espírito, ele não se contradiz. Então, quando nós amamos a palavra e a obedecemos inteiramente, o Espírito inteiro nos enche e nos leva à sua plenitude. E terceiro, então o que é uma vida cheia do Espírito? Olhando para essa experiência decepcionante de Jeoás. É servir a Deus completamente até o fim. Quando foi que Eliseu foi chamado para ser de Deus? Ele era um jovem, estava ajudando seu pai na lavoura, cuidando do gado, da plantação. E Elias veio, jogou sua capa sobre ele e diz, você sabe o que eu fiz? Ele diz, eu sei. E desde aquele dia em diante, Eliseu não mais pertenceu a si mesmo, ele era de Deus. E aqui ele está velho, está deitado para morrer. E nem assim ele deixa de obedecer, amar e guardar a Deus. A Bíblia diz em Gênesis 17, quando Abraão completou 99 anos, Deus o visitou e lhe disse, anda na minha presença e ser perfeito. Nós estamos prestes a ver na Rede Globo a inauguração de uma série sobre a Darcy Gonçalves. Uma das mulheres do pior testemunho que a gente pode pensar na face da terra.
da boca suja, das práticas contra o Evangelho de Deus. Uma mulher debochada. E ela dizia, eu lembro numa das entrevistas que eu assisti com ela, ela disse: eu já sou velho, eu tenho 80 anos de idade, eu posso falar o que eu quiser, inclusive palavrão. E aí, é corrente no nosso país achar que pessoas idosas, porque são idosas, podem falar o que bem quiser. Não pode não, viu? Deus disse para Abraão, e ele tinha 99 anos de idade: anda na minha presença e seja perfeito. As exigências de Deus não diminuem porque a gente envelhece. É servir a Deus completamente e até o fim, até o último dia. Paz eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. E é esse testemunho que nós vamos passar para a próxima geração. Já tinha 40 anos que ninguém ouvia falar de Eliseu, e quando ele reaparece é para servir a Deus. Quando ser cheio do Espírito é indignar-se com a incredulidade de quem deveria ser o exemplo de fé. Indignar-se com a indolência, o descaso, a má vontade que tantas vezes nós apresentamos como desculpa para não servir a Deus. Ou para fazer só um pouquinho. Ser cheio do Espírito é não querer perder nada, nenhuma oportunidade que Deus oferece para nós. É desejar o mesmo para os outros, a fim de que o conheçam como nós aprendemos a conhecê-lo, a amá-lo e a confiar nele. Meus irmãos, nós vamos cear daqui a pouco na presença de Deus. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus. Depois disso, vá para casa. E ao ir para casa, responda a pergunta que Jenkins fez para aqueles jovens naquela manhã: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos orar?